Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário HGLG11. A gente vai fazer uma avaliação nele em forma de pontuação, tá? Então eu peguei 7 itens que são importantes da gente olhar, separei por notas, então a gente vai dar notas para cada item e ele precisa ter uma nota acima de 10 para fazer sentido uma análise mais profunda no HGLG11, tá? Mas essa análise aqui já vai te dar uma boa ideia se ele é um bom fundo imobiliário, se ele não é, se ele é diversificado, se não é, se paga bons proventos, se não paga. Enfim, se você quer entender mais sobre HGLG, como que estão os números, como que estão os indicadores, se você tem interesse nesse fundo imobiliário, veja esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, faça duas coisas. Primeiro, deixa o like nesse vídeo, que ajuda muito o meu conteúdo a chegar para mais pessoas. E o segundo, no decorrer do conteúdo te agregar de alguma maneira, você considere aí se inscrever no meu canal, fechou? Então, bora no conteúdo. Então a gente vai olhar esses 7 itens que eu julgo importantes na hora de uma avaliação e a gente vai dar pontuação para o HGLG referente a esses itens, tá? Então vamos começar aqui pelo setor de atuação. Eu vou usar esse site, que é o Funds Explorer, eu gosto muito. E por aqui a gente consegue ver várias informações, tá? Referente ao setor de atuação, a gente lendo aqui, a gente já consegue ter uma ideia do que ele faz. O próprio nome já fala, né? Que ele é um FI especialista em galpões logísticos. E aqui ele vai falar que é o CSHG Logística. O que eu mais gosto de fazer também é vir aqui e abrir um relatório gerencial. Esses relatórios saem todo mês para os investidores que somos a gente, para a gente ver como está a evolução ali da empresa, do fundo imobiliário em questão. Então aqui ele vai trazer algumas informações e a gente descendo aqui, a gente vai conseguir chegar na carteira dele. E aqui na carteira a gente consegue ver algumas informações, ó, imóveis logísticos. Então você pode ver que a grande maioria aí, ó, tudo é galpões logísticos que são criados realmente aí para o segmento logístico, né, para poder ir fazer deslocamento de mercadoria, armazenamento, etc. Então a gente consegue ver que ele é um fundo imobiliário, tá? Ele é um fundo imobiliário focado em logística, que se você ler o objetivo do fundo, ah lá, o fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltado primordialmente para operações logísticas e industriais. Então, é um fundo imobiliário de logística. Então, aqui a gente já consegue ver que o setor de atuação é logística e por isso ele ganha um ponto. Jonas, isso é ruim? Não quer dizer que é ruim, tá? Só estou falando que se ele fosse um pouco mais diversificado, não necessariamente ser mais diversificado vai ser sempre melhor. Ele é focado em logística, ele tem um know-how em logística, isso é bom. Mas, por exemplo, fundos imobiliários híbridos vai trazer um pouco mais de segurança. Claro que se for um fundo imobiliário grande, com mais histórico assim, para a gente ver. Mas aqui nesse caso ele vai ganhar um ponto referente à nossa análise. Se ele fosse o fundo imobiliário que tivesse mais de um setor, dois, três setores ali dentro, ele seria um pouco mais diversificado, seria um fundo imobiliário híbrido, aí ele ganharia 2 pontos. Agora, o segundo ponto para a gente olhar é a liquidez. Onde que a gente consegue olhar essa liquidez? Aqui no Funds Explorer, a gente sobe ali na tela inicial e essa liquidez diária, a gente pode copiar esse número aqui, tá? Que é uma negociações ali diária. E como é negociações, ele negocia o preço da cota. A gente multiplica pelo preço da cota, a gente vai chegar numa negociação diária de aproximadamente 6 milhões de reais, o que é positivo e é muito bom. Então aqui ele ganha 2 pontos em liquidez por ser um fundo imobiliário bastante líquido, tá? Fundos imobiliários que não são líquidos, isso é ruim pelo fato de dar gaps de preço no book de ofertas. Então, se ele tem pouca liquidez, aí um fundo grande vai em compra, ou um investidor grande vai em compra, ou ele vai e vende, isso aí vai dar distorções no preço da cota, e isso é ruim, tá? O terceiro ponto que a gente vai olhar é a diversificação. Fundos imobiliários mais diversificados traz mais segurança. Então vamos ver como que o HGLG está diversificado, se ele tem muito galpões logísticos. Onde que a gente consegue ver essa diversificação dentro do relatório gerencial. A gente sempre vai ter a exposição da carteira aqui, ó. Então você vai descendo, ele vai trazendo algumas informações. Então a gente vê que tem imóveis em construção, descendo mais, a gente vai chegar na carteira aqui do fundo imobiliário. Então aqui a gente já chega nos imóveis logísticos, a gente pode contar para ver quantos imóveis que ele tem atualmente. Então ele tem 18 19 ativos atualmente na carteira e tem alguns que estão em expansão, mas então traz muita segurança. Quanto mais imóveis, maior vai ser o fundo, mais patrimônio ele vai ter, mais receita ele vai conseguir gerar, e etc. Então ele tem bastante ativos e isso aqui, por ele ser bastante diversificado, ele ganha 2 pontos nessa nossa avaliação, tá? Outro ponto importante para a gente ver
é como que está concentrada a receita. Eu sei que ele mostra aqui, ó, referente a ativos imobiliários, você pode ver que o valor patrimonial e a receita contratada está bem diversificada, tá vendo? Um ou outro que tem uma exposição maior, que é referente aos locais que ele está exposto, mas você pode ver que ele tem bastante aí localidades, ó, Campo Grande, Blumenau, Extrema, que é Minas Gerais, Ribeirão Preto, Betim também, que é Minas Gerais. Então você pode ver que ele está bastante diversificado. Isso é muito bom para a gente, investidor. O segundo ponto que a gente vai olhar é patrimônio, tá? Quanto maior o fundo imobiliário, mais crescimento ele tende a ter ao longo do tempo, porque ele já é grande, para ele expandir é mais fácil, porque ele tem muito fluxo de caixa, ele já consegue taxas melhores, etc. Então aqui a gente consegue ver o patrimônio líquido dele, de 3,4 bilhões, que é um patrimônio excelente. E por isso ele vai ganhar aqui 2 pontos no patrimônio. A gente também tem que olhar a rentabilidade para ver se ele está pagando bons dividendos ou não. Então a gente consegue ver que no último mês ele pagou 0,65 de dividend yield. E nos últimos 12 meses ele pagou um pouquinho mais, 9,41. Ele teve alguns fatos não recorrentes, está vendo, de ativos, quebra de contratos aqui, que aumentaram bastante alguns meses de dividendos, está vendo? E isso impactou positivamente os últimos 12 meses. Então poderia ser até um pouco mais baixo esses últimos 12 meses se não tivesse esses fatos aqui não recorrentes. Então vamos comparar isso aqui com outros fundos imobiliários de logística. Então a gente pode olhar aí comparando com o XP LG11. Então a gente comparando o dividend yield dele do último mês contra os pares dele, a gente vê que ele ficou um pouco para trás. Ó. O XP LG11 pagou 0,74%, o VILG11 pagou 0,77%, enquanto o HGLG11 pagou apenas 0,65%, tá? Então ele está um pouco a menos aí do que o mercado. E também pensando um pouco em Selic, se for comparar os rendimentos, claro que não dá para comparar, porque a HGLG tem valorização patrimonial ao longo do tempo, tanto que você for vir aqui, ó, ver a tabela de valor patrimonial, ele começou a R$ 104,00 em 2016 e hoje atualmente ele está em 146 o valor patrimonial e o preço da cota está muito mais, então teve valorização aí quem comprou desde o começo, tá? Por isso, por esse dividendo dele estar um pouco mais baixo do que a maioria, do que os pares dele, a gente vai ter que dar uma avaliação um pouco mais baixa nessa parte de rentabilidade, tá? Ele está pagando menos do que os seus pares. E eu já sei por quê, eu vou mostrar isso para vocês um pouco mais para frente. Um ponto, né? Aqui. Agora vamos para o sexto ponto, a vacância, tá? A vacância é basicamente o espaço vago. Se ele tem 10 galpões logísticos e desses 10 galpões, um tá vago, quer dizer que ele tem 10% de vacância física, ou seja, o espaço vago disponível para alocação, tá? Isso é ruim porque vacância representa ali menos receita, representa mais custo, porque o lugar vago vai ter conta de luz, conta de água, vai ter às vezes um condomínio, manutenção, etc, tá? Então, e o custo de oportunidade, né? Porque o dinheiro poderia estar ali rendendo. Então a gente consegue ver aqui embaixo nos Funds Explorer a vacância física. A gente pode ver que a vacância física dele está 6,9%, tá? Deixa eu tirar os outros aqui para não confundir. E nos últimos tempos aí, ó, ela foi alta, mas claro, teve a pandemia, deve ter tido quebra de contrato. Isso aqui é normal, é um mês ficar alto, tá? Acima de 10% já é considerado uma vacância alta no mercado financeiro, mercado imobiliário. E aqui teve 15%, mas não quer dizer que se um mês ficar 15, 16% é ruim. Pode ser algum inquilino que saiu e você já pode ver que nos próximos meses ela já desceu. Então provavelmente já fez uma nova locação para novos inquilinos. Então não necessariamente um mês ele só vai ser ruim, porque é normal inquilinos saírem e entrarem em alguns momentos. Então você pode ver que ao longo do tempo aí, ó, ela ficou bem controlada, 7,8, 6, 8, então tá bem tranquila e atualmente 6,9, tá? Se tivesse acima de 10%, ele ganharia uma nota menor. Mas como nesse exato momento ele está 6,9%, está excelente, está em linha com o mercado, tá? Então nesse ponto aqui ele ganha 2 pontos também. Terceiro e último ponto que a gente vai olhar seria o preço, tá? Não importa nada, tudo isso aqui está excelente, está muito bom se ele tem um preço caro. A gente pagar um preço caro, isso ali infelizmente atrapalha os nossos rendimentos. E por isso que o dividend yield dele está um pouco mais baixo do que os seus pares ali, que seria o XPLG11 e o VILG11. Então olhando aqui no HGLG, aqui em cima, a gente consegue ver esse indicador. Preços sobre valor patrimonial. Esse indicador, de forma resumida, igual a 1, quer dizer que ele está sendo negociado no seu preço justo, acima de 1 quer dizer que ele está sendo negociado acima do seu preço justo, ou seja, com ágio no mercado secundário, e abaixo de 1 quer dizer que ele está sendo negociado com desconto, ou seja, abaixo do que ele realmente vale. Aqui a gente já consegue ver que ele está sendo negociado muito mais acima do que ele realmente vale. Ele tem um valor patrimonial por cota de 146. E ele tem um valor no mercado secundário atualmente de 170. Ou seja, ele está muito mais caro do que ele realmente vale.
Claro que existem umas outras análises de fazer valuation e tudo mais, mas esse indicador ele é simples e a gente já consegue se balizar por ele. Porque como está muito alto, tá? Isso é ruim. E por isso que está o quê? Prejudicando o dividend yield. Se a cota tivesse aqui no valor patrimonial aproximadamente, tivesse 146, o último rendimento de R$ 1,10, se você dividir pelo preço da cota, pelo valor patrimonial da cota, ele teria um dividendo aproximadamente de 0,75, em linha com os seus pares aí, tá vendo? Por isso que ele tá com dividend yield um pouco menor, porque o preço da cota dele tá mais alto. Isso atrapalha o dividend yield, tá? E por isso, aqui nessa nossa avaliação, ele ganha apenas um ponto, tá? Então vamos ver como que o HGLG11 se saiu nesse exato momento. E se você tem um HGLG11, joga nos comentários o que você acha dele, se você gosta, se você tá comprando, se você não tem, tá só observando. Então vamos contar aqui, vamos ver. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ele teve um total ali de 14 pontos, tá? 14 de 15, ou seja, ele ficou apto para uma avaliação um pouco mais profunda. O que seria essa avaliação? Ver o histórico do fundo imobiliário, ler os relatórios, entender como funciona e ver como se encaixa na sua carteira. Cada carteira é pessoal, tem uma particularidade, tem um objetivo e deve ser respeitado, tá? Então não é nenhum tipo de recomendação, é uma avaliação para te ajudar aqui, fechou? Se você gostou, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!